A temática desse mês fala sobre avivamento. E por muito tempo se teve uma ideia e se cresceu entre muitas igrejas que avivamento é simplesmente uma emoção que você sente dentro de um ambiente, de uma igreja, onde dentro dos louvores ou numa ministração que vai de encontro a uma necessidade da tua alma, você chora, você pula, você grita, você é baseado no Espírito Santo, você é curado, você recebe uma palavra profética para a sua vida. Por muito tempo você acreditou sendo isto. Não que isto não seja. Isto é um poder efetivo do Espírito Santo dentro do culto. Por exemplo, há pouco foi cantado, se clamarmos a Deus, Ele se manifestará. E Ele mesmo declara, falando ao povo de Israel, em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então eu do céu ouvirei e salvarei a eles. Deus, Ele quando invocado, Ele se manifesta de qualquer maneira. Mas avivamento não é algo externo. Ele é algo que transparece externamente. Mas avivamento é algo interno. É aquilo que eu busco ter. É aquilo que eu busco ser. Por isso que Paulo, e eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a carta, período, direcionamento, sobre a história de Timóteo, porque vai ficar uma coisa muito longa. Mas Paulo, quando ele fala ao seu filho, e Paulo tem um amor muito grande por Timóteo, que quando ele escreve e ele fala desta maneira, desperte, ele coloca sobre ele a condição. É você que tem que despertar. Já há algo sobre você, já há algo em você. Em outras palavras, já existe um ânimo, já existe um fogo, já existe algo tremendo dentro de você. Agora basta você despertar. Como nós estamos ainda à memória, acho que pela algumas camisas que aqui nós estamos vendo, nós ainda temos lembrança do churrasco do final do ano. Todo churrasco começa assim. Faz-se o fogo no carvão, fica aquela brasa toda, a carne assa, alguns cantos queimam, e vai ali o povo comendo. Tem aquele tempo de conversa, só que depois o povo lembra. A fome volta, a carne novamente. Só que aí o fogo lá já baixou, já diminuiu. Sabe, o que você faz? Você volta a reanimar o fogo. Já algo que existe ali, já foi criado, já foi colocado ali. Só que você precisa de algo maior para que a carne nova seja assada. E assim a vida do cristão. Porque hoje as pessoas estão vivendo uma vida de mendigar, me perdoe usar essa palavra, de mendigar afeto das pessoas. Eu me sinto só, eu me sinto desolado, eu me sinto desamparado, ninguém me ama, ninguém me quer, irmão, já há algo dentro de você, a presença do Espírito Santo já preenche a tua vida, então somente anima-te por causa desta presença na tua vida. E isto é avivar. Avivar é algo que a gente deva sempre procurar, porque ele vai sempre estimular você a viver bem, a viver animado. Mas para mudar minha vida financeira, possa ser que sim, possa ser que não. Mas quem tem ânimo, produz melhor. Quem tem alegria, produz muito melhor as coisas do que quem está com a cara feia. Porque até a Bíblia ela fala que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Então quer ficar bonito? Não precisa ir em clínica de estética. Basta dar um sorriso, 3x9, que o seu rosto vai ficar mais bonito cada vez mais. Tem gente que olha para mim e me dá 30 então. Se é com mentira eu não sei, mas eu recebo. Eu sempre fui tido por mais novo do que a minha idade. Não sei se pelo meu jeito de ser, mas eu sempre fui muito de sorrir, de brincar com as pessoas. Até quando eu levo carão, até quando vão me dar bronca, eu fico rindo. Eu não sei ficar com a cara séria, a não ser quando eu estou com muito problema na cabeça ou quando eu perco dinheiro. Mas fora isso,
Só isso. Uma vez, uma pessoa, um pastor, dado algumas coisas que aconteceu na igreja, ele me chamou mais reservado com a minha esposa, e ele começou a falar sério comigo, a falar sério mesmo. Ele só faltou assim, fechar a mão no meu pescoço e me esganar. E quanto mais ele falava, mais eu sorria. Não era um sorriso de deboche, era um sorriso que eu dava. E ali você ainda fica achando graça. Aí a minha esposa disse, é o jeito dele, é assim que ele é. Esses dias eu, na empresa, duas pessoas passaram para mim e disseram assim, o senhor não tem problema? Eu disse, quer dividir? Quer que eu divida com você? E quem mais tem tá aqui. Ela olhou para mim, mas não parece que o senhor só passa por aqui sorrindo. Eu disse, a cara feia resolve. E se fosse cara feia resolvesse, eu não teria tantos problemas. Mas a Bíblia, ela sempre vai falar para o cristão viver uma vida animada, uma vida feliz. E isto é viver avivamento. Viver em avivamento não é estar dentro da igreja, no momento do louvor, pulando, chorando, cantando, aplaudindo. Isso é parte do teu culto, isso é parte da tua adoração. Mas como é que eu manifesto que eu sou avivado? É no momento da dificuldade, eu saber que eu tenho um Deus que pode fazer qualquer processo mudar ao meu favor. Eu tenho um Deus que qualquer circunstância ele pode mudar. E é isso que eu vivo feliz. E é isso que um cristão, ele vai viver feliz. Por muito tempo se acreditou que avivamento gera movimento. Não, avivamento gera vida. Avivamento gera uma vida animada, uma vida feliz, um relacionamento com a esposa, um relacionamento com o marido, um relacionamento com o filho. Isso é avivamento. Gera vida dentro do ambiente. Porque onde chega Deus, a morte sai. Eu pensei que você vinha para 24 animado. Aonde Deus chega, irmão, chega a bênção dele. Aonde Deus chega, chega a vida, irmão. Isto é avivamento. Movimento não gera avivamento, mas avivamento gera vida. E quanto mais eu sou avivado, mais vivo eu sou, mais alegre eu sou. Quando nós vamos olhar o verbo levar ou manter vivo, todas as vezes que você encontrar dentro da palavra de Deus algo relacionado para animar, para despertar, para avivar, está falando sobre preservar a vida da pessoa e sobre manter viva a vida daquela pessoa. É isso que serve avivamento. É para isso que nós estamos aqui sempre falando sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que mantém a nossa vida de pé. É a palavra de Deus que nos anima. E quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, irmão, mais animados nós estamos, mais vivos nós ficamos. Podemos não ter problemas resolvidos, mas a nossa alma está alegre com Jesus. E eu quero hoje falar a respeito sobre alguns aspectos para que nós tenhamos ou mantenhamos uma vida avivada. Porque isso é um processo diário. Hoje eu estou bem, amanhã possa ser que eu não esteja tanto, mas eu procurando sempre ter uma vida avivada, animada na presença de Deus, eu sempre vou estar vencendo. E não existe nenhum primeiro passo para ter uma vida animada. Você pode falar de qualquer outro aspecto. O primeiro é a oração. O primeiro, irmão, é a oração. Todas as vezes que Deus vai falar para o seu povo, Ele coloca como primeiro aspecto orar, conversar com Ele. Porque oração nada mais é do que uma conversa. Eu, por muito tempo, quando eu cresci vendo os irmãos orando, eu imaginava que oração era bater no banco, era gritar com Deus, era de colocar Deus no canto da parede. Mas com o tempo a gente vai ouvindo outras pessoas, aprendendo com outras pessoas, para isso que serve bons livros, e eu fui vendo que oração simplesmente é uma conversa. Quantas vezes eu cheguei para orar com Deus e, Senhor, meu Deus, porque a tua palavra diz assim, eu quero falar para Deus sobre o que Ele escreveu, do que Ele mandou escrever. Eu, por muito tempo, eu orando, assim, adolescente,
criança por aí, eu ouvi uma vez que Deus conhece até o pensamento. Antes que a palavra chegue na boca, o salmista vai falar, antes que a palavra chegue na boca, Deus já sabe tudo. Uma vez eu, tão leso que eu estava, que essa é a palavra mais certa, eu estava leso nesse dia. Eu orando, levantei de canto de ouro e pensei, eu vou fingir que vou falar essa palavra e vou falar essa outra para tentar enganar Deus. Então, no ato que eu já pensei em tentar enganar Deus, Deus já percebeu que eu ia tentar enganar Ele. Lógico. Depois a gente vai descobrindo essas questões. Mas, quando nós vamos olhar Salmo de número 80, versículo 18, Salmo de número 80, versículo 18, na NVI, vai dizer assim, então, não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, nos mantenha vivo, nos mantenha de pé, e invocaremos o teu nome. Então, oraremos a ti. Então, clamaremos a ti. Ou o clamor que eles fazem, nos mantenha vivificados, edifica-nos, e nós iremos continuamente buscar a ti. Porque esse é o propósito que o salmista sempre tinha em sua alma. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim, orem no Espírito em todas, glória, eu gosto disso aqui, irmão, em todas as ocasiões. Porque tem gente que, num momento bom, ora, no momento do ruim, reclama. E Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, em todo momento, bom ou ruim, ore, clame, busque a Deus. E ele vai continuar dizendo, com toda oração, e está escrito que lá? Súplica. Dois termos diferentes. Oração é a fala. Eu expresso o que eu quero. Aquilo que eu estou tentando falar, eu vou falar. Isto é oração. Agora, a súplica é diferente. É algo mais íntimo. É algo mais pessoal. É aquilo que sai da alma. É aquilo que a mulher, quando Eli, o sacerdote, viu, olhou, viu os lábios dela se mexendo e achou que ela estava embriagada. E o que ela disse? Não, Senhor. Então somente a minha alma está aqui sendo derramada perante Deus. A oração, ela vem acompanhada de súplica, algo particular. O próprio Jesus Cristo vai dizer, o evangelista Mateus vai escrever, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama a Deus. Isso é algo particular, é algo íntimo. E ele vai dizer, e ele que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Porque a oração não é para que Deus me conheça, porque Deus já conhece tudo. Se ele sabe até quantos fios de cabelo aqui, imagina a minha vida. Agora, para que serve a oração? Para Deus me conhecer? Não! É para você conhecer o Deus que você serve. Isto é oração. Porque oração é uma comunicação. Aí Timóteo vai escrever, aliás, Paulo vai escrever ao seu jovem Timóteo, capítulo 1 da primeira carta, ou melhor, capítulo 2, versículo 8 da primeira carta. Ele vai dizer assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aí aqui, irmão, já é um negócio melhor. Aí eu tô na van indo para Castanhal, apertado, é lugar de orar. Eu tô na fila do banco, lugar de orar. Eu estou no carro viajando, é lugar de orar. Paulo vai dizer em todo lugar. Aí ele coloca aqui algo muito bacana. Levantando as mãos. Então eu vou viver com a mão levantada? Não, irmão, ninguém aguenta. Uma hora cansa. Mas ele não está falando simplesmente do gesto de levantar as mãos. Ele está falando do gesto de rendição. Eu estou aqui, Senhor, na tua presença. Não tenho tempo, não tenho hora e não estou com pressa. Eu quero aqui ouvir a tua voz. Oração é algo muito importante. Aí ele vai dizer, sem ira e nem discussões. Agora, observe o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A maioria já sabe de qual. Ou melhor, é 5,17? Isso, 5,17.
1 Tessalonicenses 17. Como é que está? Como é que a gente sempre ouviu falar? Orai sem parar. Olha só o que a Bíblia, a mensagem, que ela junta alguns versículos para fazer um conjunto, ela colocou dessa maneira. Sejam alegres, versículo 16. Em qualquer situação, orem todo o tempo. Que é isso aqui, orem sem cessar, orem todo o tempo. Deem graças a Deus. Não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês vivam, que pertencem a Cristo, vivam nesse mundo alegres. Irmão, a oração não é um fardo. A oração não é um peso. A oração tem que ser algo prazeroso. Eu amo orar de joelhos. Eu já gosto muito. Parece que eu tomar perto do chão. Ali. A minha esposa já gosta de orar cantando, se mexendo do jeito dela. O meu filho, ele é um pouquinho mais escandaloso. A minha filha é um pouco mais controlada. E por muito tempo eu pensei que eu devia, como líder de casa, de dizer, ó, nós vamos orar sim. Mas um dia eu vi sobre uma questão como influenciar filhos a orar. E a primeira coisa é fazer com que a oração, o período da oração, seja leve para todo mundo. Então eu não posso colocar para você pesos administrativos da igreja. Mas eu posso fazer com que você ore por tua alma e por todos que estão aqui. Porque eu tenho que ter este prazer de sair da casa de Deus. Não, Deus falou comigo. Amém. Porém, melhor é eu poder dizer, eu me comuniquei com Deus. Porque Deus em todo momento fala. Eu, por vezes, não escuto. E a oração, ela não tem que ser medida por tempo. Eu vou ter aqui, o meu tempo é esse, então eu vou ter esse tempo aqui para orar. Não dê a Deus migalhas. Dê a Deus a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer por tua vida. Porque oração é algo muito precioso. Há uma frase que eu não me lembro o autor, mas a frase diz assim: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Eu não posso ser maior do que a minha vida de oração. Porque a vida de oração é o que vai determinar como o crente está. Quando as pessoas, por vezes, chegam para mim, eu estou assim, estou deprimido, eu não estou falando que isso não existe. Existe momentos ruins. Tem psicólogo, psiquiatra e assim é. Mas, amém, Deus deu a capacidade para isso. Eu vou ignorar? Não. Mas antes de consultar alguém, você já procurou consultar Deus? Buscar a Deus? Um dia atrás eu estava com um projeto e nada estava encaminhando para o que eu queria. E eu andando no trabalho, me lembrei, eu não orei, eu não apresentei a Deus. Parei com tudo, fiquei um pouco reservado e fui orar apresentando a Deus. Eu pedi perdão a Deus porque eu não busquei primeiro. E depois eu comecei a conversar com Deus e a escrever algumas coisas. Olha, eu tenho isso aqui. O que o Senhor me diz? Está aqui o papel, está aqui a caneta. O Senhor escreveu na parede. Está aqui o papel, aqui a caneta. E eu ouvindo um louvor, comecei a edificar a minha alma, orando em mim. E Deus não escreveu no papel para mim. Deus escreveu no meu coração. Deus me direcionou a como fazer. E assim eu fiz. E tudo deu certo. Porque a oração feita com sinceridade, Deus dá direcionamento. Se é uma vida de oração, eu não consigo afirmar para ninguém, eu sou avivado. Eu posso estudar o que for, eu posso ler o que for, eu posso ver vídeo da internet que for, eu posso botar hinos tocando lá no celular, na televisão e tudo mais. Mas se eu não manter a minha vida de oração, nada vai. Isso não é importante, te auxiliam. Mas o que faz a diferença é quando você se propõe a orar. Esther só teve o problema resolvido porque parou para orar e jejuar. Daniel só teve o seu problema resolvido porque parou para orar e jejuar. Israel só teve o seu problema resolvido quando parou para orar. Quando a gente para orar, Deus resolve as nossas causas. Eu sei que nós temos advogado entre nós, mas quem resolve as nossas causas é Deus. O homem, ele tramita pela lei.
Deus lhe tramita como quer. Oh, glória! Estou sentindo Deus aqui esta noite, nesta palavra. O homem tramita pela lei. Deus tramita como quer. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória! Sinto Deus aqui esta noite. Aleluia. Feche os olhos, por gentileza. Estenda as mãos um pouco, assim como quem fosse receber algo. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. E muito obrigado, Deus, pela tua orientação neste momento. E assim, ó Deus, guiado pelo teu Espírito Santo, nós liberamos esta palavra que o Senhor irá tramitar na causa neste momento. Que o Senhor irá agir, porque há um público, há um povo, há um coração quebrantado. Há um povo que colocou a causa na tua presença. E assim diz o Senhor dos céus e da terra, nesta hora, Deus está dizendo que vai resolver a causa. Deus está falando que vai resolver a causa. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Eu não queria mais este tema sobre oração. Ele leva a gente a muitas reflexões, mas para que eu tenha uma vida avivada, animada, despertada, conservada, faz-se necessário que eu ore e que eu medite na palavra de Deus. Irmão, eu cresci meio que rejeitando esta situação. Orar e ler a palavra. Eu cresci com isso. Não é que eu fui ensinado, é o meu coração. Eu queria muito ver sobre futebol, jogar bola, ir para Garapé. Depois que meus pais me autorizaram a namorar, eu já queria namorar. Depois já queria crescer e casar. E assim vai, encontrei ela e casei. E assim fui levando a vida. Mas toda vez que falava, vai orar e vai ler a palavra, já me via um repúdio em mim. Já via algo em mim que rejeitava automaticamente. Mas hoje, como uma pessoa que gosta de ler a palavra, porque ao passo que você vai lendo a palavra, você vai descobrindo coisas interessantes para a tua vida. E você vai se alimentando, porque o salmista, no número 143, versículo 10 e 11, ele vai dizer assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Olha o clamor que ele faz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito pelo terreno plano. Aí ele clama: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Ele faz um clamor. No Salmo de número 119, versículo 20, ele vai dizer: consumida está minha alma por desejar intensamente os teus juízos. O juízo de Deus é o que ele coloca. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer: e assim, a fé vem pelo ouvir a pregação. E esta pregação, ela tem que ser pela palavra de Deus. E aqui permita-me 2 minutos. Temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado com os pseudos ministrantes de palavra que nós temos. A internet é um mar de mensagens. E passe a filtrar aquilo que você tem tempo para ouvir. Porque o momento que você ouve, quer seja 5, 10, 15 ou mais minutos, pode edificar a tua alma, te aproximar de Deus, ou podem levar o teu juízo para longe de Deus. Eu não vou aqui fazer recomendações específicas, mas dá uma olhada no canal Verbo da Vida. Você vai ouvir boas palavras. Tem outros tantos pregadores bons, mas se o que a pessoa que você ouve não fala, o que está na palavra de Deus, rejeite. Ore por ele para que ele volte aos caminhos do Senhor. Mas não vá por essa de palavra de motivação. Porque palavra é melhor para motivar do que a palavra de Deus não existe. Porque o salmista, no número 119, versículo 9 a 11, ele vai dizer: de que maneira poderá o jovem? Aí ele não está dando idade, ele está colocando condição de pessoa jovem. O cara tem 60 e se acha jovem, irmão, sobe no pé de açaí, é ele. Não sou eu que vou julgá-lo.
Aí ele vai dizer, aquele que de que maneira poderá o jovem guardar o seu coração, ou melhor, guardar puro o seu caminho? Ele vai dizer, observando, lendo, meditando a tua palavra. De todo coração te busquei. Não me deixes fugir aos maus pensamentos. Guarda no meu coração as tuas palavras, para que eu não peque contra ti. A palavra, ela nos alinha. A palavra nos orienta. Por vezes a gente tem uma ideia, mas a palavra nos orienta melhor. Esses dias eu estava vendo um podcast com o entrevistador, aquele filósofo, pensador, Augusto Cury, que da atualidade, recentemente, era o maior ateu que nós tínhamos no Brasil. E ele, estudando sobre o âmbito da psicologia, ouviu falar tanto de Jesus e foi ler toda a Bíblia. E olhando sobre o trajeto de Jesus, o que Jesus fazia mediante cada ação, principalmente quando Jesus era confrontado, ele até cita o passo de que ele parou para ler quando Judas foi até Jesus para beijá-lo. E ele diz em suas palavras que a psicologia diz que alguém, quando vai ser traído por alguém próximo, ele tem duas reações. Ou ele agride, ou ele se fecha. E Jesus nem agrediu a Judas e nem se fechou. E esse ato, segundo ele, dizendo que Jesus chegou e o chamou de amigo, o que tu fazes aqui? Esta expressão mudou a sua vida e a sua mente. Porque nas palavras dele, não existe como a pessoa agir fora isso. Tem que ser alguém muito melhor que a própria psicologia. E aquilo mudou ele passou a ler o resto da palavra de Deus e se converteu ao cristianismo. Hoje, ele não nomeia cristão, ou melhor, crente de uma denominação, mas ele se considera cristão, professante de Cristo. Já está na bênção. Esse aí já está no balaio e vai para o céu. Porque, irmão, quem lê a palavra de Deus tem uma outra visão do mundo. Quem lê a palavra de Deus reage de maneira diferente. A terceira e última é que para que eu possa ter uma vida animada, avivada, conservada, eu preciso ter uma mudança de prioridades. Eu preciso ter uma mudança de prioridades. E quando eu falo eu preciso, eu não coloco só você, eu coloco a mim. Esses dias eu estava vendo uns dados sobre projeto de leitura bíblica. O pastor estava colocando sobre a questão da necessidade de lermos a Bíblia toda. A sede da Igreja Verbo da Vida em Campina Grande todo ano faz esse projeto de os irmãos lerem a Bíblia toda. E eu vendo esses dados, de cada 100 pessoas que começam a leitura da Bíblia, somente 7 a 10 pessoas que terminam a Bíblia toda. Alguns não chegam nem a terminar o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E aquilo me chamou muita atenção, e a pessoa que tinha os dados estava falando que dentro da entrevista, da pesquisa que foi feita, só tinha uma conclusão, é que não era prioridade ler toda a Bíblia. Porque quando eu tenho prioridade, eu me esforço para isso. Eu volto a repetir o exemplo que o pastor, mestre da lei, mestre Tiago Freitas, ele falou na aula do Rema a respeito de que quando ele estava estudando, ele trabalhava de dia, saía à tarde, depois ia para a faculdade e só tinha tempo para ler de noite. Chega na casa dele, 10, 11 horas da noite, e lia até a entrada da madrugada. Cansado, como qualquer um aqui que trabalha o dia todo, exceto o irmão Zaú, que trabalha dele, graças a Deus, é uma bênção. Muito calmo, e eu não reclamo, eu só queria uma vaga do lado da cadeira dele. Ele falando que para que ele não dormisse, ele lia andando. E eu uma vez fui experimentar isso, e não é que dá certo. Você pega a Bíblia, num espaço melhor, e graças a Deus agora em casa eu tenho um espaço melhor, e você vai andando, lendo. Não tem quem durma, irmão. E a segunda questão é você interagir com o texto.
você conversar com o texto. É meio doido, mas vai nessa, que dá certo. Pergunta o texto, viu algo, mas Jesus é assim mesmo que aconteceu nesse dia? Eu faço isso, irmão. Porque aí vai ficando na minha cabeça as coisas que eu leio. Mas por que isso? Até um tempo atrás, eu não vou ser hipócrita com você. Eu detestava ler, irmão. Parecia que quando eu ia ler a Bíblia, tinha um sonífero subindo. Eu abria a Bíblia, não dá não, estou muito cansado. Mas me chamava para um jogo, tá aqui a minha esposa. Se eu estiver mentindo e ela não fizer nada, ela está mentindo comigo. Aí me chamava a bola, eu estava de pé. Me chamava para viajar, eu estava disposto. E por muito tempo disso, Deus me chamou a atenção. Aonde é que eu estou sendo a tua prioridade? E aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei com muita vergonha, porque eu estava vendo que a minha prioridade era ter dinheiro, era comprar carro, era pagar as contas, era investir na minha família, era aquilo outro, tudo material. E Deus não era a minha prioridade. Então eu chegava na igreja, o pregador não é bom, não me comoveu, não me empolgou. O louvor estava muito errado, não foi o louvor certo para hoje. Mas aí eu fui lendo uma vez sobre Romanos 12 primeiro, sobre o verdadeiro culto, e o verdadeiro culto é prioridade. Eu comecei a entender que para mim Deus tem que ser a minha prioridade. Quando eu passei, quando eu estava na entrevista da empresa que eu estou agora, e o patrão conversando comigo, e ele disse assim, você tem experiência em carteira? Eu disse, eu só tenho 44 dias. Eu vou fazer 40 anos e só tenho 44 dias de carteira assinada. E ele disse, e o resto? E o resto da sua vida? Eu disse, é na igreja, na obra de Deus. Graças a Deus, o meu pastor é crente, é uma bênção. Da igreja Adoração Chant. Não é assim, irmãozão? Não é assim? Acertei? Uma bênção, uma igreja é uma bênção em Caixinal. E ele disse, mas o que na igreja? Eu disse, sendo missionário, dedicando a minha vida a Deus. Porque foi para isso que eu fui chamado. Ele disse, mas por que você só tem 44 dias? Eu disse, porque eu tinha acabado de entrar numa empresa, assinei a carteira, estava na experiência, e o pastor me chamou para mim participar de uma cruzada lá na Paraíba. E eu cheguei para o meu patrão com 44 dias de carteira assinada, fiz uma proposta a ele. O senhor me antecipa minhas férias, 44 dias de carteira assinada. A minha esposa estava com 2 anos de férias vencida, porque não conseguia dar férias para ninguém. E eu com 44 dias, cheguei para isso, o senhor me dá 15 dias das minhas férias. Agora, eu vou lá na Paraíba pregar e volto. E os outros 15 dias, quando chegar a minha data, eu trabalho de graça para o senhor. Não precisa me pagar. Foi esse o acordo que eu levei a ele. Ele olhou para mim e disse, você está doido. A sua esposa tem 2 anos de férias aqui vencida. E você, por 44 dias, já quer férias? Eu disse, então, já que o senhor não pode me dar férias, eu estou entregando o meu lugar. Ele disse, mas você acabou de casar, recém-casado, e você vai largar o emprego, tá difícil. Eu disse, não, senhor, Deus na minha vida, tudo vai dar certo. Ele mandou eu sair, fui no contador, baixei a carteira à tarde, ainda ganhei R$350, porque eu estava nos 44 dias, se eu fosse no outro dia, eu pagaria a empresa ainda. E eu falei para ele, se você largou o emprego por causa de uma cruzada, eu disse, sim, senhor, Deus para mim sempre vai ser prioridade. Se Deus me chamar, eu digo para o Senhor, estou indo embora fazer a obra de Deus. Ainda hoje, nós estávamos ajeitando a casa, a roupa e tudo mais, e eu fazendo uns projetos, vou botar aqui um forro, depois um ar-condicionado e tudo mais. A minha esposa olhou para mim e disse assim, nem faça mais plano, porque eu tenho que obedecer a Deus. Porque em novembro, nós, na nossa cabeça, jamais iremos estar aqui no Pará. Em novembro do ano 2022. Jamais nós dissemos dentro do carro, nós nunca iremos voltar para o Pará. 12 meses depois, estava toda a família reunida novamente no Pará. Sabe por quê, irmão? Por mais que eu não queira, por mais que eu não goste. Não é que eu não gosto do Pará. Eu amo o meu Pará. Falo muito bem de lá. Daqui. Falo muito bem daqui lá. Qualquer lugar. Mas eu passei a amar demais a Paraíba. Por tudo quanto a Paraíba me ajudou como pessoa. As pessoas, as oportunidades que eu tive. Eu vim para cá por obediência a Deus. Quando, nas primeiras reuniões que eu fui, na reunião que nós fazemos sempre no prédio onde o irmão José mora, quantas vezes eu saí de lá com a cara amuada, chateado, porque eu queria estar numa igreja, eu queria estar na minha igreja em Campina Grande. Quem já foi lá sabe, é uma igreja muito bonita, muito bela,
extraordinária. E nós vamos chegar a lugares extraordinários. Só que o meu coração não estava aqui. Quando o pastor me mandou ir para Campina Grande, eu fui com a cara feia. Ele me mandou ir para Campina Grande, já pensou? Eu vou para Campina Grande? Ficar em Campina Grande? Ele me mandou para reunião de ministro, né? Ministro? É o quê? Não, que eu fui, em julho, foi de ministro, não foi de ministro, de ministro. Não foi? Foi. Não, já fez para minha filha, depois. E eu lá, e uma das frases do pastor Banter, esse ali, ele disse assim, não siga a sua vontade, me perdoe, não, foi o pastor do Verbo da Vida que está na Califórnia, se não me engano. Ele disse assim, não siga o seu desejo, não siga a sua vontade, siga a visão. Não seja egoísta de querer o que você quer, mas seja humilde em aceitar a visão de Deus para a sua vida. E aquilo mudou em mim, porque eu estava olhando para o meu ego, eu queria estar lá, mas eu teria que obedecer ao meu Deus. E quando eu passei a obedecer ao meu Deus, quando eu cheguei aqui, a minha esposa sabe, eu comecei a conversar com ela, eu disse, agora eu tenho a visão comigo. Agora eu tenho um propósito comigo, é obedecer a palavra de Deus. O pastor chegou para mim, me chamou para ser com o pastor, eu disse, amém, pastor, estou aqui para lhe ajudar. Mesmo estando longe, mas vamos ajudar do que jeito que der. Chegou, vamos abrir Castanhal, nós vamos invadir Castanhal com a palavra da fé. Por quê, irmão? Nós estamos debaixo da obediência do propósito de Deus. Querendo ou não, nós vamos ter como prioridade a obra do Senhor. O pastor chegou para a gente no final do ano e disse, nós vamos fazer assim, mais. Eu não questionei nenhum. Vamos embora, vamos fazer. Porque a obra de Deus tem que ser prioridade. Porque quando eu tenho como prioridade a obra de Deus, irmão, a minha vida, ela segue uma bênção. Ainda hoje eu vi 2 grupos caminhando em Castanhal, mesmo depois de um dia de chuva, que me chamou muita atenção. E eu faço questão de citar o nome, porque não é depreciação, é tirar de vida de pessoas exemplos bons. Eu vi 2 rapazes que são mormons e vi os irmãos que andam com a sombrinha todos os domingos de manhã, os irmãos testemunhos de Jeová. Não, são pessoas que podem chover canivete, que eles estão cumprindo a missão. Olha para um adventista, vê se ele trabalha no sábado. Ele não trabalha no sábado, porque ele obedece à visão. Ele tem como prioridade obedecer. Pergunto para qualquer adventista, entre emprego e obedecer à lei, qual que ele fica? Ele fica com a lei, porque para ele é prioridade. E para nós, que dizemos que somos da fé, que somos animados, felizes, e por vezes o culto não é prioridade, o horário não é prioridade. E eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém, pelo contrário, eu estou dando só um alerta a você. O nosso culto, graças a Deus, o pastor, de vez em quando ele vai nas minhas ideias, e eu conversei com ele, a ideia, uma vez eu vi isso em Minas Gerais, o culto antes do culto, lá é meia hora. Nas conferências em Campina Grande, todo 15 minutos antes do horário é de oração. O JPN, que é o Congresso de Jovens, é meia hora de oração. Irmão, e eu fiquei com aquilo, eu falei, pastor, vamos fazer isso? Pastor, vamos. Quinta-feira. Foi bom ou não foi bom, irmão Emerson, quinta-feira? Muito bom. Hoje nós fizemos aqui só 3 minutos, porque o povo estava ensaiando ainda. Mas, irmão, experimenta chegar 15 minutos antes do horário. Nosso culto na quinta é 8 horas da noite. E o nosso culto no domingo é 6 horas da tarde. Experimenta vir, botar na tua cabeça 5:30 da tarde é o meu culto. Chega aqui, bate um papo, eu quero conhecer você, você precisa me conhecer. E a gente vai batendo papo, se conhecendo. Para 15 para 6, a gente começar o nosso culto. Por que é isso, irmão? Nosso culto de adoração a Deus. Porque podemos ter um dia pegado, um dia pesado, a gente chega aqui, enquanto está com o louvor ministrando, a gente está orando, buscando a Deus, para 6 horas apresentar a Deus o nosso culto de adoração a Ele. Irmão, esse ano nós vamos navegar na obra de Deus. Deus tem dado ao nosso pastor visão para avançar no reino de Deus e nós vamos seguir o projeto da visão de Deus para a nossa igreja. Agora, isso vai acontecer como? Se o pastor fizer? Não. Se o irmão Jacques fizer? Não. Se a igreja, Verbo da Vida, Enanindeua, tiver como prioridade a obra de Deus nessa terra. É para você dar glória agora. Eu vou repetir de novo.
A igreja só vai avançar quando eu e você colocar a igreja como prioridade. Irmão, e o povo que trabalha comigo é Nanideu, aliás, em Castanhal, eles ficam doidinhos. Porque eu só sei falar da igreja de Nanideu. Eu só sei falar da igreja de Nanideu. Isso porque não tem uma igreja de Castanhal? Vai chegar a igreja de Castanhal. Mas hoje eu tenho a igreja de Nanideu. O meu líder, ele é doido para vir conhecer. Ele estava ontem aqui, ele disse que se estivesse aqui hoje, ele estaria aqui comigo. Ele disse, eu vou te buscar aonde tu estiver. Pode ser onde for, eu vou te buscar. Mas ele voltou para Castanhal, eu não consegui pegar pelo pé. Eu ia pegar pela orelha, porque ele tem uma orelha grandona, eu ia trazer ele aqui pela orelha. Mas, irmão, por quê? Porque, para mim, prioridade é a igreja em Ananindeua. Eu não penso em descanso. E eu não estou falando para você ir na minha, não. Porque eu sou eu. Você não vai me acompanhar e nem eu vou te acompanhar. Mas eu, irmão, eu prefiro trocar o meu descanso para estar aqui do que estar em casa deitado. Eu amo estar aqui. Se eu pudesse, eu gostar de andar de bicicleta, eu vim de bicicleta. Mas eu detesto bicicleta. Eu detesto. Bicicleta para mim me matou na minha infância. Mas eu até esse pastor. Eu ia pegar uma moto no final do ano para vir de moto para cá. Não, eu não estou pedalando. Só passando a mão, acelerando. Por quê, irmão? Porque para mim bom é estar na casa de Deus. Para mim bom é estar nesta igreja. Porque aqui, eu vendo vocês, eu fico animado cada dia mais. Para mim é um motivo de alegria poder estar sempre buscando algo a mais, para poder trazer para você algo de Deus para a tua alma. Não é para que você olhe para mim, irmão Jacques prega muito, não. Eu não quero que você diga isso, até porque eu não prego. Inferiormente eu prego ao pastor, a minha pastora, até o irmão Isaú. Até o irmão Isaú não. Ele prega muito bem. Irmão, eu não vou falar com falsa humildade, não. Eu quero muito melhorar, para chegar ao ponto de muitos aqui. Mas eu me esforço mais ainda para poder alimentar vocês. Porque eu sei que sobre mim pesa a responsabilidade de fala. Isso aqui é um peso muito grande. E eu quero sempre trazer algo que vá confronto a tua vida. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você precisa se animar. Que você precisa se despertar. Mas eu vou buscar. Não, quer buscar? Busca o pastor. Leva lá um bolinho, ele faz o café. Aí vocês conversam e Deus vai te abençoar. Esclarece, vivendo com gente boa. Vamos ficar de pé, por gentileza. Eu quero só que você atente para essa citação bíblica, e agora eu termino. Isaías capítulo 55, que olha que sobe o músico, porque senão, se ele não subir, eu acordo dela. Quando sobe o músico, tem alguns minutos, né? Se ele não subiu, é porque ainda tem mais minutos. Isaías 55, versículos 6 e 8, de 6 a 8. Isaías capítulo 55, versículo de 6 a 8, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Aí olha o que Deus está dizendo ao povo. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Então escolha como prioridade o caminho de Deus. Porque por vezes, irmão José, eu quero uma coisa e Deus quer outra. Por vezes, irmã Rafael, eu quero uma coisa e Deus quer outra. Por vezes eu penso uma coisa e Deus está dizendo não. O meu projeto é outro para a tua vida. Às vezes o meu caminho é um e Deus está dizendo meu caminho que eu quero que você trilhe é outro. E Deus tem caminhos bons para que eu e você caminhe. Deus tem caminho de paz. Deus tem caminho de alegria. Deus tem caminho de felicidade. Deus tem caminho de cura. Deus tem caminho de renovo. Deus tem caminho de poder sobre as nossas vidas. Deus tem caminho de liberdade para as nossas vidas. Deus tem caminho de libertação para as nossas vidas. Deus tem caminho de poder para as nossas vidas. O Senhor tem caminhos bons. Tem caminhos bons para as nossas vidas.